Algumas ideias dão origem não só a bons negócios, mas a mudanças de mercado. Uma delas partiu dos sócios do meu convidado de hoje, Chico Ferreira e Gil Leite. Esses dois últimos moraram na França, onde não faltam bistrôs que serviram de inspiração para eles montarem um restaurante em São Paulo que virou um divisor de águas. Estou falando do Le Jazz Brasserie, cuja primeira unidade, essa aqui na Rua dos Pinheiros, em São Paulo, foi inaugurada em 2009. Despojado, o bistrô paulistano veio para contrastar com os restaurantes franceses que roubavam a cena na época. Estes, em geral, eram bem mais caros e formais. A primeira filial, na Rua Melo Alves, no Jardins, surgiu em 2012. No ano seguinte, entrou em operação a unidade no shopping Iguatemi, na mesma cidade. Em 2015, o grupo tirou um bar do forno, o Le Jazz Petit, vizinho a este estabelecimento aqui. A maior unidade do bistrô, no shopping Pátio Higienópolis, foi inaugurada em 2019. Em 2023, a empresa diversificou os negócios, novamente com a abertura de uma padaria, a Le Jazz Boulangerie, em Pinheiros. Neste ano, o grupo montou um café na livraria da Viva da Avenida Paulista e o bistrô vai ganhar sua quinta unidade no shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Bom, quem está no episódio de hoje de Se Meu Inconsciente Falasse é o Paulo Bittelman, sócio e CEO do grupo Le Jazz. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM do Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Quando vocês abriram, o quão longe você achava que essa marca ia chegar? A gente não tinha a menor ideia que isso ia acontecer, né? Eu era um dos sócios dos amigos sócios que o Chico e o Gil convidaram, um dos sócios que o Chico e o Gil convidou para investir nessa ideia desse imóvel aqui no meio da Rua dos Pinheiros. Que era um deserto, basicamente, né? Era uma rua de serviços, né? Muita autoelétrica, automecânica, chaveiro, botecos e tal. O restaurante tinha muito pouco, né? E aí o Chico e o Gil vieram com esse projeto pronto, com o conceito de um bistrô francês que a gente vivia lá vendo e frequentando em Paris. Chamou 5 amigos de infância. E eu era um deles, então no começo eu entrei como sócio investidor, né? Mas era uma coisa muito pequena. Acreditando ou meio relutando? Assim, Entrei acreditando 100%, sim, não no sucesso futuro, no que ia virar pra frente, mas no conjunto da obra ali. Duas pessoas muito capazes, do seu ramo, especialistas no seu setor, que eu gostava, confiava, com um projeto amarrado num setor que eu queria, estava louco para entrar há muito tempo nesse setor, né? Eu era de trade, relações internacionais, mas eu só pensava em entrar nesse mundo da gastronomia, né? Desde pequeno eu amava isso e queria entrar e não sabia como, e achava que eu era mais um que queria entrar, então eu achava que ia ser possível. Então quando surgiu, juntou a fome com a vontade de comer. E todo mundo acreditou, foi assim, ninguém ficou, putz, será que eu vou ou não vou? Foi uma coisa muito natural mesmo, mas não imaginando o futuro, a expansão e tal. Imaginando essa unidade sendo um lugar de grandes encontros e muito gostoso de estar. O Le Jazz, ele, de certa forma, foi um divisor de águas, assim, no sentido de vocês apostarem numa comida bem feita, mas a preços mais pé no chão, quer dizer, uma coisa mais informal, que não era muito a regra, e hoje virou a regra para muito, enfim, talvez tenha virado uma referência mesmo. Como é que você enxergava esse conceito? Olha, a gente tinha morado na França, os três, né? E de fato lá era muito comum você ir almoçar e jantar em restaurantes de bairro, que eram bistrôs, e despretensiosos, coisas do dia a dia, e todos com uma estrutura de cardápio muito de bistrô clássico. E aqui praticamente não tinha um ou outro, mas assim não tinha, a maioria era focada em uma coisa mais de alta gastronomia, né? Os restaurantes franceses de São Paulo eram coisas mais chiques, mais formais, mas para poucos momentos. E a gente sentia muita falta. Aqui era
a gente supria isso mais com os botecos e tal. E por que não trazer o boteco francês, que é o bistrô? E então, assim, quando a ideia veio, a gente comprou totalmente porque sentia que faltava, né? Sentia que não era uma necessidade da cidade, mas assim que descobrissem, que o público descobrisse, podia virar uma vontade natural. Sim, e foi muito rápido isso aqui para virar um acontecimento. Eu lembro das pessoas falando, né? Virou the talk of the town ali naquele momento, né? Isso a gente ficou bastante surpreso. A gente não tinha a menor ideia, a gente abriu sem divulgação, né? E, e acho que as pessoas entenderam que o que a gente estava sentindo falta e queria trazer para cá. Então, assim que abriu, a própria história da água da casa, né, de sem cobrar, não foi uma coisa pensada estrategicamente de marketing. Hoje, muita gente fala que foi uma grande coisa de branding e tal. Se foi, eu acho que acabou sendo mesmo, foi sem pensar, foi trazendo para cá o que a gente via e vivia ali. E a gente trouxe nisso em vários detalhes, né? Desde a decoração, da gravatinha borboleta, dos garçons, ah, da comida copiosa, né? No prato, sem grandes firulas e tal. Então, e acho que daí a mídia também começou a ver e as reportagens que saíram é muito engraçado, porque o Chico e o Gil, quando eles apresentaram pra gente, tinha um conceito sobre o Le Jazz escrito pronto, que ele mandou pra gente, né, de algumas páginas. E, e era muito estruturado, assim, de o que queria que tivesse aqui, a gente vê até hoje, depois de 17 anos, está acontecendo. E as reportagens que saíram falavam sobre coisas que a gente não tinha brifado ninguém, né? Tinha simplesmente colocado em prática. Quase tudo foi lá. O que faltou foi o Chico e Gil morando em cima aqui da lojinha e fazer mercearia, que foi uma coisa que a gente acabou não fazendo. Mas o resto está tudo. Lembra que você comentou alguma história de uma outra conversa nossa de que tinha uma questão de dividir o prato, tinha uma coisa nesse sentido que você, pela gestão, não fazia sentido, mas que eu acho que o Gil defendia assim, não, vamos fazer isso, por que não? Se isso vai Acho que agradar a clientela. uma coisa de business, se você vai numa forma muito ortodoxa, você acaba, putz, dividir prato vai dar trabalho lá, depois você vai ter que cobrar, não vai ganhar nada, tu vai abaixar o ticket médio, né? Isso é uma forma técnica de pensar. Mas o Gil, com todo o know-how de hospitalidade, falou, vamos agradar o cliente, é isso que importa. A gente dá um jeito, não vamos colocar no cardápio que os pratos são todos com preço dividido, mas se o cliente quiser fazer uma divisão, eles são porções generosas, a gente vai fazer. E foi isso, foi... E você era um dos que eram contra essa ideia? Ou Não, a gente sempre apresentava um Sim. contraponto técnico, mas nesse momento acho que a gente estava aprendendo, né? Os sócios estavam aprendendo com quem estava aqui no front. Então eram trocas, houveram essas trocas, mas eles ganhavam sempre o voto de confiança porque eles entregavam demais aqui na experiência do cliente e foi muito valioso. Acho que foram ações assim. Tinham outras coisas, por exemplo, a gente como sócio que não estava no dia a dia da operação no comecinho, porque eu comecei na operação 2 anos depois, né, em 2011. A gente como sócio, a gente queria, bom, chegar, ter uma mesa nossa e tal, ou nossos pais, e ter alguma preferência e tal, e eles deixaram o Chico e Gil... Passar na fila, por exemplo, né? Não, tem alguma coisa, uma reserva, alguma coisa, mas o Chico e Gil foram muito categóricos que a gente não fazia reserva e nunca fazia reserva para ninguém. E a gente entendia, mas os nossos familiares muitas vezes, né, pressionavam a gente você tem um ficava restaurante, você não pode... numa sensação assim, mas isso foi muito rápido, porque assim que a gente se colocou que aqui não ia ter isso, deu um primeiro choque inicial, assim, né? Mas depois todo mundo entendeu e começou a valorizar demais. E os clientes valorizavam demais também. Então, é um lugar sem atalhos, sem lista VIP, né? Que a gente gosta de falar aí para os nossos colaboradores todos e tal. Então, teve uma coisa de uma alma definida muito cedo, assim, princípios e valores, sabe? E aí, enfim, isso entrou para todos. Hoje os sócios são desde aquele começo, só são muito alinhados com esses valores, né? A gente começou a aprender muito e depois ficou uma coisa já dentro da dinâmica da sociedade. Bom, você teve uma trajetória
bem diferente nesse ramo, né? Você entra como sócio investidor, depois você vira estagiário, né? Antes de galgar uma carreira até assumir como CEO. Essa trajetória, o quão você acha que ela foi importante para a sua visão hoje do negócio, a sua gestão? Eu acho que é difícil ter feito diferente, porque quando eu virei sócio, bom, virei sócio, né? É uma função diferente de saber tocar um negócio. Então, quando eu quis falar, não, vou tocar, e eles quiseram também que eu me envolvesse, a gente não sabia muito como fazer Essa dança. essa parceria. Eu não tinha experiência no setor, o restaurante já estava 1 ano e meio tocando com muito sucesso, a gente sentia que precisava estruturar, então eles queriam que eu entrasse e ajudassem eles nisso, mas eles nem sabiam exatamente no que eu poderia fazer e como fazer. Então, eu estava voltando do meu MBA e de 6 meses de cozinha em Paris, né? Eu já fui fazer cozinha em Paris depois do MBA, Mas já pensando nisso. pensando que eu tinha essa oportunidade que podia dar certo, mas não tinha garantia nenhuma que ia dar certo. Então, eu fui fazer, putz, foi uma experiência incrível, que eu ganhei um caldo da gastronomia, então voltei já com essa oportunidade, acabei escrevendo um livro sobre a gastronomia francesa que também me deu um outro repertório. Então, cheguei aqui já podendo me relacionar de uma forma diferente do que teria sido antes de eu fazer tudo isso. Mas eu ainda não sabia nada de gestão específica de restaurante. Então, eu sentei lá na mesinha do lado da pessoa que tocava financeiro, RH, compras, manutenção, que era um ex-garçom que estava tocando isso tudo. E aí com esse cargo, de fato, de estagiário. Eu chamo hoje de estagiário, a gente não nominou isso, mas eu ficava lá, fiquei uns 6 meses só aprendendo, não remunerado, porque também não tive nem muita coragem de falar de remuneração com os outros sócios, no momento que eu estava assim, podendo oferecer muito pouco, né? Depois de 6 meses, sentado aqui numa mesinha, a gente tem um sobrado aqui que a gente tinha de escritório que era todo torto, assim, caindo aos pedaços, que depois virou piccolo e agora é o quadrado. Eu fiquei ali aprendendo e compondo, enfim. E chamo isso que eu paguei um pedágio para poder adentrar. E aí eu fui ganhando um pouco de conhecimento de causa, juntei com os meus conhecimentos de business que eu tinha aí da profissão anterior e do que eu tinha estudado, e comecei aí sim a achar que ia agregar mais. Então, aos poucos, fui me empoderando e ajudando de fato na estruturação, e aí isso foi sentido, e foi sentido pelos sócios, tanto os administradores quanto os sócios investidores, e a coisa aí foi rolando e deu certo, e aí foi um caminho de, aos poucos, estruturando e crescendo. Mas foi um processo também de você ganhar confiança nessa função. Bom, agora eu estou mais seguro Total. de que não vou estar aqui improvisando, né? Eu não sabia nem o que era CMV, sabe? Da importância e de como conversar com tudo isso. Então, acho que foi fundamental. Eu não me veria fazendo uma história diferente para estar no cargo que eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo hoje na empresa. Foi fundamental esses passos, e cada expansão também foi fundamental, porque eu não assumi a coordenação geral de uma hora para outra. Foram vários anos assim, de algumas expansões, e sempre com um aprendizado novo. E coincide também com essa diversificação de negócios do Le Jazz, né? Que deixou de ser só um bistrô, né? E você entra também para azeitar tudo isso, né? Acho que cada passo que você dá com uma marca diferente, você tem que estruturar por trás de uma forma maior do que se fosse uma réplica igual. Então, o escritório aumenta, os processos têm que aumentar, porque as pessoas do escritório começam também a tocar assuntos muito mais diferentes, então precisa de mais gente, precisa de gente capaz. E foi impressionante que o Chico e o Gil, mesmo sendo muito focados na cozinha e no salão, a gente acabou formando um trio muito complementar, assim, de ninguém abandonar o outro na sua ilha. Todo mundo tinha um interesse genuíno pela área do outro. Eu pela deles, o Chico pela do Gil. Às vezes tem essa coisa de você atropelar também a área do outro. Isso funciona aqui, não? Aqui é muito respeitoso e todo mundo quer ajuda. Sabe, essa coisa de se sentir solitário na sua função? Aqui não rola isso, assim. Todo mundo quer, com muito respeito, todo mundo sabe que o guardião daquela cadeira é o especialista,
mas ninguém fica assim, não vou falar se eu tô sentindo, se eu tô achando, todo mundo senta. As decisões aqui são unânimes de nós três, seja de cozinha, seja de salão, ou seja de planilha, elas são unânimes. Se tá 2 contra 1, ela acaba Ela sendo não vai. naturalmente e vai feliz, e a coisa roda. E vem rodando nesses quase 17 anos. Então foi muito aprendizado nessas trocas até para cada um crescer na sua cadeira, sabe? É comum a pessoa que é da gestão, das finanças, ser visto como chato da história, né? Como é que é pra você? Você é visto, você se enxerga dessa forma? Você acha que as pessoas te enxergam como, putz, o Acho que tem uma cara da coisa, planilha? acho que tem uma coisa natural, então no começo eu tentava até fazer o contraponto toda hora de não ser isso, mas como os dois se envolviam muito nesse lado, entre a gente nunca rolava e para os outros ou para os próprios funcionários, eu acho que não, acho que muitas vezes até o Chico, por exemplo, perguntava: será que isso não está sendo. A gente não devia controlar mais, segurar mais, ser mais parcimonioso e tal? Então, até fazia esse papel um pouco que rola em casal. Quando alguém está muito eufórico, vem o outro e segura. Eu acho que a gente rola essa dinâmica mesmo que sejam papéis teoricamente opostos. Alguém controlar o financeiro que não seja o financeiro e tal. E isso rola. Então a gente são fases da vida que vão nesses anos todos passando, então eu acho que não é sempre um com um chapéu único. E a gente vai muito sentindo esses momentos, assim, e cada um se colocando, às vezes como advogado do diabo, de forma diferente, em momentos diferentes da empresa e da vida de cada um. A gente vai sentindo muito isso. E a gente se cuida muito, né? Sim. Porque a gente somos amigos de infância, somos sócios há muito tempo. Nesses 17 anos já tivemos diversas fases, cada um casado, solteiro, com filho pequeno, com filho médio, com filho já com desafios pré-adolescência, com vontade de morar fora, com questões em casa. Então, acho que essas dinâmicas também foram engrandecendo a sociedade e cada um já teve nesse papel em algum momento e depois não estava mais e o outro estava. Então, a gente foi entra numa coisa bem psicanalítica assim de entender o outro não pelo que o outro está falando exatamente ou pelo que ele está vivendo, mas uma troca assim muito profunda entre os três com a empresa e com os momentos. Vocês se conhecem lá desde a infância, quer dizer, então você tem horas que as coisas se misturam, que você acha que, bom, isso aqui é amizade, isso aqui não é amizade, é negócio, vocês conseguem ter essa régua definida? Eu acho que a gente criou isso desde o começo e não se atrapalha nisso, sabe? A gente tem uma coisa bem dividida. Acho que a gente usa muito pelo lado bom de poder se conviver não só na empresa, então as famílias se convivem, quando a gente faz uma viagem de trabalho, ela acaba sendo o dobro de interessante e de legal, porque além da parte do trabalho depois, na hora de cair a caneta, é divertido demais, Mas vocês conseguem parar de falar do Le Jazz? Quando vocês saem para almoçar, conseguir. não, porque às vezes fica aquele assunto A gente consegue, recorrente. as coisas se misturam, mas se misturam de uma forma natural que a gente não precisa ficar controlando, sabe? Num almoço de trabalho, às vezes as coisas a gente tem mais coisa para falar do final de semana do que do trabalho, e a gente fala e não fica se cobrando porque não atrapalhou, sabe? Então, até em algumas reuniões com uma equipe grande, a gente traz algumas coisas da nossa vida que acho que engrandece até a relação, traz um pouco de vida aí para as relações profissionais, sabe? E como é que era a gestão antes de você entrar? Eu lembro que você comentava algumas coisas que eram muito intuitivas, de fornecedor. Exemplifica um pouco do que é essa função, ela mudou um pouco também do eficiência desse negócio. Sim. Acho que tinha só uma unidade, então nem fazia muito sentido ter uma coisa tão estruturada atrás, não ia ter como pagar, custear uma coisa dessa. E eles tinham chamado um consultor financeiro, o seu Manuel, que dava muito respaldo e até prestação de contas para os sócios investidores, todo mundo confiava muito nele. Ele acabou falecendo antes de eu entrar, então foi uma perda grande. E aí
era tudo um pouco na mão desse funcionário que tocava isso, e o Chico e o Gil deixavam muito na mão dele, assim, eles confiavam muito e ele era realmente de confiança, mas era uma coisa de ir aprendendo conforme a coisa ia acontecendo. Então, eu lembro que tinham coisas assim, quando eu cheguei, quando foi a última vez que a gente reajustou o cardápio? Ixi, faz 2 anos. Então será que a inflação não comeu um pouco da Você está margem, perdendo né? dinheiro E não sei mesmo. o quê? Putz, é verdade, comemos bola. Então vamos estruturar, vamos colocar uma agenda aqui para acompanhar os reajustes dos fornecedores, para acompanhar aqui um reajuste de cardápio. Como estão os processos de treinamento? Aqui a gente vai treinando, o Chico vai treinando os cozinheiros e o Gil aqui no dia a dia. Pô, mas a gente inaugurou agora uma segunda unidade, não estamos lá no dia a dia, como vamos fazer? Então vamos fazer um calendário de treinamentos. Vamos, mas e quem vai dar esses treinamentos? Os próprios gerentes, eles têm tempo, não têm tempo? Vamos trazer alguém de fora para não precisar tirar eles da operação? Então, organizar. Quando a gente foi abrir a terceira unidade, aí foi muito rápido, da segunda para a terceira, a gente não tinha equipe mesmo sobrando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos chamar uma consultorias externas e gente que já passou por isso antes. Então eu tinha essa cabeça de, por não estar no sufoco da operação ali, eu tinha essa calma para poder tomar decisões mais estratégicas e de cuidar para a coisa ir se desenrolando com sustentabilidade, vai dizendo assim, para não atrapalhar a própria operação, para o crescimento não atrapalhar. Tinha fornecedor também que entregava, dizia que entregava um tanto e não entregava, tinha uma coisa nisso também. E aí processos, né, gerais, processo de recebimento. Muitas vezes a gente, a pessoa, o estoquista que recebia, ele tinha que pesar e conferir a nota, né? Muitas vezes chegava muita coisa ao mesmo tempo e às vezes não tinha nota para ele, o pedido que a gente tinha feito ele não sabia, então estava uma coisa meio desorganizada. Então a gente estruturou. Qualquer pedido que a gente for fazer para o fornecedor precisa ter uma ordem de pedido impressa na mão do estoquista, que quando chegar a entrega ele vai conferir a quantidade, o peso e vai ver se era aquele produto mesmo. E depois vai dar um ok e lançar no sistema. Então são processos que isso até tinha intenção, mas muitas vezes na correria passava, mudava o estoquista e não tinha certeza que isso tinha sido repassado, então se perdia. E aí eu vinha muito com essa cabeça de não deixar as coisas se perderem, se perpetuarem, os processos se perpetuarem, porque senão eles se perdem mesmo. E, e era e era alguém com um perfil mais organizado, com mais tranquilidade, que ia conseguir fazer isso. Não era alguém que estava assim, abrindo a casa de manhã, dobrando e fechando, que ia ter isso, porque eles estavam fazendo o mais importante, que era fazer a casa encher. Né? Ano passado, acho que você tinha previsão de faturar 90 milhões de reais, vocês estão indo agora para o Rio de Janeiro. Até onde você enxerga o Le Jazz? Olha, a gente tem essa... Quando a gente fala, né, de crescimento futuro, a gente acaba sempre falando assim, devagar e sempre. Mas não como uma estratégia definida para sempre. É mais uma coisa assim, pô, quando a gente sentir que o negócio está sob controle, que a equipe está sob controle, que as nossas finanças estão sob controle, a nossa energia, não só energia de trabalho, mas energia daquele ano, daquele momento, que envolve questões pessoais também, né? Quando você está com 3 filhos pequenos, 2 filhos pequenos, você, putz, Sei bem. meu projeto hoje é sobreviver a essas noites mal dormidas. Então não vamos forçar uma situação, né, nesse momento. Então esse devagar e sempre quando tiver tudo isso tranquilo, vamos fazer um passo porque é bom para a empresa, é bom para as equipes, todo mundo vai crescer, a gente cresce como grupo, cresce como pessoa, se desafia mais. Então ir para o Rio é um desejo antigo nosso de poder estar nessa cidade maravilhosa que a gente ama, quer curtir a cidade também, né? Você é no Shopping Leblon, né? Dentro do Shopping Leblon, que também é uma localização incrível, então foi um passo ali natural e chegar numa cidade nova, que vai ser um grande desafio. A gente nunca operou
restaurante Na Zona Oeste aqui, né? fora do nosso quintal, de um raio de 2, 3 quilômetros, né? Que facilita muito Exato. Então a gente está dando esse dia a dia, né? um salto operacional muito grande, desafiador. Então ser dentro do shopping também traz uma tranquilidade operacional para a gente fazer esse primeiro passo. E estamos muito felizes e tranquilos com essa decisão, que deve acontecer aí mais para o meio do ano. Mas é de novo o momento de se estruturar, porque agora a gente vai ter que fazer uma administração à distância, com pessoas contratadas em outra cidade, com uma cultura diferente, uma cultura de serviço diferente, uma cultura de trabalho diferente. Então a gente está fazendo uma imersão enorme no Rio, estamos ficando lá, tendo uma rotina de viagens, conhecendo muita gente legal, para ajudar a gente nessa imersão, nessa ambientação, nas contratações. Estamos levando gente de confiança nossa aqui e fazendo isso. A gente está fazendo isso porque a gente está num momento que está com a equipe, está com essa calma, né? Para poder fazer esse devagar e sem. Então a gente não quer acelerar para não tropeçar, para não dar um passo maior que a perna. Mas tem um pouco também desse sentimento oposto, assim, de você não ficar acomodado com uma... Quer dizer, vocês estão colocando, de certa forma, um risco para o negócio todo agora, né? Acho que tem uma coisa do empreendedor de querer se desafiar. Se desafiar e conseguir coisas novas e tal. Agora, colocar em risco, a gente não sente que a gente está colocando a empresa, o grupo, em risco, né? Acho que a gente até se pergunta, quando a gente está fazendo um salto novo, que risco é esse? Coloca a empresa como um todo em risco? Se a resposta é sim, a gente não vai dar esse passo. Então é um risco, mas é um risco pontual e que cabe ali dentro das nossas... Enfim, do que a gente dá conta. E, enfim, acho que faz parte, o risco faz parte, a gente já teve que fazer correções de rota. Então, a gente tem um senso de responsabilidade muito grande, que a gente não vai deixar também a coisa desandar. Como é que você se enxerga hoje, como enfim, empresário e gestor dessa área, em comparação ao como é que você era antes, na sua outra profissão, com comércio exterior, né? Morando fora, morando na China também, né? Como é que China você e vê Angola. esses dois Paulos? São Paulos diferentes? Eu acho que foi uma construção de Paulo, mas eu acho que tem uma coisa engraçada que lá eu fui indo por caminhos de oportunidades que foram aparecendo na minha frente. Uma vez que eu me formei em Relações Internacionais, fui trabalhar na Câmara Brasil-China de Comércio, as oportunidades foram naturalmente acontecendo e eu fui abraçando sem pensar se era aquilo mesmo que eu queria. E tinha uma coisa aquele internacionalismo da coisa, de morar na China e de trabalhar numa grande trade, que era encantadora, a história era bonita de se contar e para mim achava o máximo e tal. Mas eu não tinha a certeza que aquilo era uma escolha minha. Então, você foi pegando o que apareceu. fui pegando o que apareceu, acho que fui bem sucedido. Mas depois que eu vi a oportunidade de dar esse passo e hoje, vindo que eu paguei esse pedágio todo, fiquei 2, 3 anos sem receber e gastando só as economias e tal, e vendo onde a gente está hoje, eu vi que essa profissão foi uma profissão escolhida, em que eu fiz essa escolha por me identificar com o setor, com o tema gastronomia, e juntar a administração com a gastronomia assim me preenche totalmente. Então, eu não fico em nenhum momento me perguntando se eu estou no caminho certo. E lá eu tinha essa dúvida o tempo todo, sabe? Você tinha dúvida do quê? Como é que era? Se aquele papel que eu desempenhava era o que eu podia fazer melhor e que eu fazia bem. Então, eu não tinha essa certeza. E hoje, na minha terapia, que eu faço há 30 anos, fica muito claro isso, sabe? Eu fui indo para um caminho que foi aparecendo, eu fui pegando e fui dando conta de uma forma ou de outra, mas algo lá dentro dizia que era mais deslumbre, talvez,
pela essa coisa internacional, por essa abrir territórios novos. A China era uma coisa muito inovadora. Eu, assim, amei a experiência na China. Sou muito agradecido por ter feito, por, por ter tido esse conhecimento. Hoje continuo as aulas de mandarim, continuo indo para lá, tenho vontade dessa, mas não com aquele trabalho, sabe? Então não me arrependo porque me abriu portas importantes, mas desse preenchimento profissional foi aqui que eu me encontrei. E foi fácil dar adeus àquela outra carreira, não? De jeito nenhum. Eu acho que eu só consegui justamente porque eu tive essa oportunidade de entrar devagar como sócio e ver uma coisa dando certo. Teve muito de sorte mesmo, né? De ter tido esse convite, da coisa ter dado certo, depois de eu ter feito esse jogo de sedução dentro da sociedade para os dois lados encaixarem. Então foi um pouco de sorte com ousadia enfim, perseverança, porque me jogar nessa mudança toda e misturar amizades foi um pouco de risco, né? Acho que tomei bastante risco, mas hoje sou muito tranquilo com a decisão profissional, sabe? Porque em termos práticos ali, quando você decidiu isso, você, bom, ganhar-se menos dinheiro durante um tempo, foi isso, né? Eu abri mão de bastante coisa. Eu era muito jovem ali, 27 anos, e estava bastante bem reconhecido na empresa, tinha equipe, tinha uma sociedade, ganhava participação das operações, eram coisas grandes e tal, mas algo faltava. E, enfim, então, e aqui é mais economia real mesmo, então desafios enormes no dia a dia. Mas sou tranquilo, tenho muitos amigos de lá que a gente troca até hoje e continuam bem e tudo. E não me traz nenhum arrependimento ou remorso, muito pelo contrário. Acho que cada um tem que seguir o seu caminho mesmo. E como é que sua família viu, enfim, seus pais, essa mudança? Acho que todo mundo ficou assustado, uns mais, outros menos. Mas eu tinha certezas e também tinha feito um colchão para poder tomar esse risco, pelo menos por algum tempo. Então, eu acho que esse sucesso que eu tive antes ali profissional me permitiu ter um pouco de fôlego para fazer essa mudança. Então, isso colaborou muito. De onde veio esse seu interesse de estar nesse lugar? Enfim, você foi sócio também da Brewdog, né? Você teve outra experiência nesse meio. De onde você acha que vem seu fascínio por esse meio? Não sei se é um pouco clichê, mas assim, desde pequeno, com a família, o programa era em restaurantes. Meus pais sempre levaram a gente com muita frequência a comer restaurante japonês desde pequeno. Minha avó tinha uma ligação, ela tinha família na França, na Suíça, então ela levou a gente já com 8 anos, depois 10 anos, depois com 12 anos para viagens para lá, visitando a família, e levava em restaurantes, e levava no Laco Polo, que foi uma coisa assim, em Paris, restaurante gigantesco, que você tem um cardápio imenso e pirâmide de frutos do mar e coquetel de camarão, carpaccio. Ela apresentou isso pra gente e depois toda quarta-feira na casa dela tinha banquetes e na sexta-feira banquetes na outra avó, um pouco mais cardápio um pouco mais do leste europeu, judaico e tal. Mas a comida para mim sempre foi um tema, é uma coisa que me encantava, então eu diria que foi bastante dessa influência das avós, dos meus pais. E encontrei na turma de amigos pessoas muito ligadas também. Acho que foi uma sorte aí. Não só o Chico e o Gil, mas alguns outros, os outros sócios, inclusive. A gente tinha a turma da panelinha, que o Chico era o cozinheiro. A gente tinha o grupo de sair, dos amigos que gostavam de fazer isso. Então, o Gil tinha permuta no spot, a gente ia usar. Tinha um outro amigo que os pais eram muito gastronômicos, então ia cozinhar, fazer massa no sítio deles. Acho que rodou muito nisso, acho que me influenciou demais. E dos seus pais você enxerga características deles em você? Sem dúvida, né? Psicanaliticamente, você que fugir você disso.
Da parte gastronômica, acho que ambos também são muito dessa história do restaurante, de comer bem e comer, só sair da mesa assim depois de muitas horas, desde o café da manhã. As viagens de família são cafés da manhã longuíssimos, depois almoço, sabe? Não é uma coisa de vamos comer para se alimentar, muito longe disso. Então, eu trouxe muito isso. Hoje, do ponto de vista de controle calórico, a gente tem que fazer alguns dias, organizar a semana de uma forma, senão você perde o controle, né? Fazer todas as refeições assim. Mas quando eu posso fazer momentos de prazer, são momentos ligados à gastronomia, longas refeições, e isso remete totalmente ao que eu aprendi com eles e eles fazem até hoje e tal, e a gente faz junto. E aqui você consegue se divertir Consigo, muito. como cliente também? Consigo, é um pouco mais tenso, porque eu deixo o radar sempre muito ligado, faço muitas anotações, porque acho que faz parte também da evolução dos detalhes. Acho que quem está aqui no dia a dia, na correria, deixa passar vários detalhes e é normal isso. Então a gente que está vindo de fora. E no começo era mais difícil, né? Até receber críticas era mais difícil, mas com o tempo você vai levando, a pele engrossa e você consegue unir o lazer ao trabalho e mesmo em casa e os horários, como nossas operações elas são muito em horários que muita gente está de lazer, inclusive eu muitas vezes estou nos meus horários de lazer com família, viajando. Acostumei a deixar tudo muito ligado o tempo todo e não me afeta vir uma coisa no sábado às 11 da noite, a não ser que seja uma coisa realmente muito grave. Acho que vai adaptando mesmo, assim, sabe? E a gente aprende a se divertir no trabalho. E eu adoro fazer os meus encontros sociais, seja dia de semana, ou à noite, ou final de semana, no EJazz. E adoro criar uma rotina de cada vez em um, no horário diferente, né? Nesse sábado, tomei brunch na Boulangerie, almocei em Pinheiros, depois viemos no Petit, fui jantar no Eugenópolis. E eu acho barato também encontrar as pessoas que trabalham com a gente. É muita gente, então se você não tá junto, vai perdendo a relação. Como é que você define o seu temperamento? Acho que eu sou exigente, sou pragmático, mais profundo, gosto de entender as raízes das coisas, gosto de dados e fatos por causa disso, mas também gosto de entender as pessoas, não só o que elas falam, mas a história delas e o que elas estão passando para elas estarem vivendo e falando disso. Então eu me interesso muito por pessoas. Tenho talvez uma coisa impaciente e, e acho que isso pode deixar talvez um pouco pavio curto, mas trabalho bastante isso também. E eu acho que na maioria das vezes tem bastante ponderação. Como é que você acha que as pessoas te enxergam? Os funcionários, amigos? Acho que talvez, vou palpitar aqui, né? Acho que me enxergam talvez de uma forma mais calma do que eu realmente seja. As minhas broncas vêm de uma forma dura, mas com uma luva de pelica. E que tenta trazer muitas ponderações e reflexões antes de tomada de decisão, às vezes até um pouco mais do que se deveria. Como é que é pra você mandar? Quer dizer, você tem uma, em resumo, tem uma parte ali que você tem enfim, Tomada de liderança. decisão, né? Como é que é pra você? Assim, nem todo mundo tem facilidade em desempenhar essa. Eu acho que tarefa. eu já tive muito mais dificuldade. E eu acho que eu fui melhorando conforme eu fui amadurecendo como pessoa, como profissional e na empresa. E foi ficando mais fácil assim. E foi ficando mais fácil também conhecer profissionais em que eu pudesse confiar e trazer para junto para ajudar nessas decisões. Eu gosto muito de tomar decisões
de uma forma muito democrática e com opiniões diferentes de todas as partes envolvidas. Eu acho que talvez eu possa atrasar um pouco a decisão por querer muitas opiniões. E isso também é uma coisa que se vai trabalhando para acessar, até para ter reuniões mais enxutas com pessoas, só com pessoas ligadas àqueles assuntos, porque se tem muita gente numa reunião, com gente desconectada, todo mundo acaba querendo palpitar com coisas que não necessariamente têm a ver e aí tudo se atrapalha. Então, também fui aprendendo a deixar a coisa mais, menos é mais nas tomadas de decisão. E é isso, eu batalho para ser o mais prático, justo possível. O que é empreender para você? Aprender, eu acho que é esse devagar e sempre. É você se desafiar quando está em época de se desafiar, quando tem gente do seu lado, pronto. E é trazer um crescimento sustentável, que não coloque em risco tudo que você construiu, mas que traga melhorias contínuas para as pessoas e para a empresa. Você consegue identificar o que mais te atrai nessa sua função? Assim, enfim, é faturamento, é o resultado, é fila na porta? Eu acho que ver as casas cheias, sem dúvida nenhuma, é o principal termômetro, é o que mais traz assim, prazer, um sentimento de deu certo. Mas adoro ver as coisas funcionando de forma organizada, quando você vai nos restaurantes e vê que a coisa está orquestrada, que os processos, que os padrões estão alinhados, os pratos estão alinhados. Aí eu vejo também muito valor de um trabalho contínuo e gigante de muita gente. Então isso me traz uma sensação maravilhosa. E quando eu vejo que um passo novo que a gente deu foi entendido e foi aceito. Acho que são 3 coisas que me motivam demais e me dão esse retorno. O que é sucesso para você? Já é uma pergunta clássica aqui do videocast. Olha, eu gosto muito dessa frase que eu ouvi já não faz muito tempo, mas que eu vi que é muito antiga, que faturamento é vaidade e lucratividade é sanidade. Então, eu acho que a gente muitas vezes fica tentado a crescer, em aumentar unidades, em aumentar faturamento e esquece do que realmente vai trazer uma tranquilidade na vida de todo mundo, que é uma empresa saudável na última linha. Então, eu acho que o sucesso é isso, é você ter uma última linha saudável e se o crescimento atrapalhar isso, não é um sucesso. Parece que o setor enxerga, assim, uma marca de sucesso é uma marca que está se replicando muito, né? E às vezes, enfim, uma casa ela está com um bom resultado e uma só. Também é sucesso você ter uma unidade só, né? Com certeza. Ter uma unidade, ainda mais por muitos anos, ainda mais no Brasil, ainda mais em São Paulo, com tanta concorrência, com tanto histórico de fechamentos, eu não tiro o mérito de ninguém que resolveu não crescer mais de uma unidade. Muito pelo contrário, admiro. Admiro. Não acho que todo mundo precisa fazer de uma forma ou de outra. Eu também admiro muito quem cresceu e quem cresceu com solidez, com estrutura, sem colocar tudo a perder, sem entregar tudo com financiamentos e tal. Então, acho que eu admiro esse sucesso, sabe? Cada um na sua forma. O que é riqueza para você? É o clichê do tempo, poder ter tempo de qualidade. Da forma que você quiser, se tiver com mais recursos, melhor ainda. E trabalhamos para isso. E eu acho que o crescimento bem estruturado, ele ajuda a te trazer pessoas melhores, pessoas capacitadas, que vão te ajudar a ter mais tempo para viver e até para trabalhar com mais calma. Então, eu acho que ficar pequeno é possível assim, mas também tem que fugir um pouco da armadilha de fazer tudo você mesmo, porque daí não sobra tempo, só sobra uma última linha saudável. Então, acho que encontrar esse equilíbrio
de ter gente dividindo com você esse trabalho para você poder ter o seu tempo para fazer o que quiser. Depois de 30 anos de análise, o que você aprendeu com isso? Tudo isso que eu te falei aqui, mas eu aprendi que momentos ruins, tristes, difíceis, muitas vezes, na maioria das vezes, são passageiros, que se desesperar nessas horas não ajuda. Aprendi a não me desesperar, aprendi a não achar que é o fim do mundo. Eu acho que eu perdia muita energia e tempo, e me angustiava, e me irritava, e me deixava de uma forma, acho que até agressiva, e me atrapalhava na vida de uma forma geral. Então, aprendendo isso e aprendendo que eu tenho coisas que me irritam, que me incomodam e que também faz parte e tá tudo Vamos bem. continuar aí. Me trouxeram uma tranquilidade de vida, uma calma, para eu não endoidecer. Acho que aprendi isso. Depois você Não é pode pouca me coisa. contar. Não é pouca coisa. Continua aprendendo, continua aprendendo. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast, né? Qual que é a importância para o Leger de manter um sócio à frente da cozinha, um sócio na frente do atendimento e um sócio na frente da gestão? E de que forma vocês três dialogam? Eu acho que é um privilégio para o negócio ter sócios que trabalham no dia a dia e, se precisar, conseguem pular para dentro e fazer, dar exemplos, mostrar, fazer junto e segurar uma emergência se precisar. Eu acho que isso traz muito valor para toda a equipe, para os clientes e para o crescimento, sabe? Você crescer sabendo que se precisar, né? Mesmo para o Rio, se precisar você pega o avião, vai lá. Eu tenho certeza que o Gil consegue dar conta de um atendimento ali exemplar, relacionamento com clientes a qualquer momento, a qualquer hora. E cada um na sua área também. E essa coisa de cada um também se interessar pela área dos outros, acho que e não formar ilhas, é de uma riqueza assim, né? Você acaba podendo tomar as decisões não precisando contratar consultoria ou montando uma rede de conselheiros especialistas o tempo todo, né? Você economiza recursos, tempo e enriquece a empresa, sabe?